Boa noite, deputado. O senhor fez um diagnóstico muito preciso da situação, do avanço do poder judiciário em cima do poder legislativo. Agora, dado que a autocontenção do Supremo Tribunal Federal ela está difícil, pelo menos no horizonte de curto a médio prazo, o Congresso também não tem uma parcela de culpa pela omissão em relação aos avanços da Suprema Corte em cima do Poder Legislativo? Tem sim. Tem sim, eu não me nego a admitir, até parcelas talvez que eu próprio tenha de responsabilidade, poderia se ter uma iniciativa em outros momentos. Acho que o cuidado que se fez para não criar essa tensão não se justifica mais. Acho que nós precisamos buscar esse equilíbrio, votar sobre a questão de decisões monocráticas, me parece muito claro isso, e reagir politicamente a outras iniciativas. Nós temos ainda uma questão a resolver, que, no meu entender, precisa se buscar uma solução, que é a própria questão do IOF recente. Nós tivemos um momento em que nós nos manifestamos, o decreto legislativo foi estabelecido, acho que nós precisamos ainda de retomar esse assunto. No meu entender, não deve ser pacífico só essa interpretação que prevaleceu. Há um outro marco, nós temos aí a Mariana, que acompanha muito o agro, que é o debate sobre a questão do marco temporal, né? Nós temos uma determinada visão sobre isso, votamos um projeto de lei, houve um questionamento, reafirmamos essa votação, tá certo? E mesmo assim, a partir de iniciativas pontuais que se tem, não há um reconhecimento pleno da validade do ato legislativo que discriminou, estabeleceu regras claras sobre o marco temporal. É outro exemplo daquilo que eu acho que nós devemos cuidar com muita atenção. Vamos então com a participação da Mariana Grilli. Vai lá, Mari. Boa noite, deputado, e a todos que participam aqui, a quem nos assiste também. Eu vou pegar, então, esse gancho em relação ao IOF, que o senhor já havia mencionado rapidamente. E a gente observa que, seja no IOF em relação aos fiagros ou LCAs, como o senhor comentou, mas o próprio assunto também do marco temporal, coloca-se ainda sobre isso reforma tributária, licenciamento ambiental. São muitos temas que, hoje em dia, precisam ser discutidos mais a fundo. A gente ouve isso tanto do lado do agro, quanto também lado ambientalista. O próprio governo federal fala muito de conversar mais a respeito de todos esses temas, e a verdade é que a gente não vê um avanço no sentido de diálogo aproximado. Eu queria entender um pouquinho como que está a expectativa disso para esse segundo semestre, para o retorno dos trabalhos, se a gente ainda vai ver esse embate muito, vou colocar aqui nas figuras do ministro Carlos Fávaro e do presidente da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, do Lupion. Eles não entram em consenso em absolutamente nada, e isso acaba travando muitos assuntos, muitas idas e voltas. Como que o senhor avalia essa condução desse diálogo num segundo semestre, inclusive com o COP30, né? A gente falando aí, por exemplo, de licenciamento ambiental, a gente toca diretamente em assuntos que podem ser levados para a COP30, mesmo que relação ao mercado de carbono. Como que o senhor prevê, então, avalia esse segundo semestre com os diálogos em relação a esses temas que estão muito em alta e sendo discutidos simultaneamente, praticamente, né? Mariana, primeiro, muito obrigado. Você, que é uma jornalista com muita formação sólida e informação, fez uma pergunta ampla. Eu vou dar só uma organizadinha. Se faltar alguma coisa, você me ajude aí, por favor. Mas vou começar por um tema que é o mais, talvez, sensível: licenciamento ambiental. O governo tem prazo até o final de semana agora para decidir se vai vetar ou que vai vetar do licenciamento. E você acabou de usar uma expressão que eu tenho visto muitas vezes ser aí repetida: precisa de mais tempo. Olha, o marco do licenciamento ambiental, uma proposta de sua revisão foi feita, o primeiro projeto, há 19 anos atrás. O relatório que saiu da Câmara, parecer do então deputado Neri Geller, que não é mais parlamentar, infelizmente, é uma grande perda,
tá certo? Ela foi enviada para o Senado há 4 anos atrás. Lá demorou, voltou agora, foi relator o deputado Zé Vitor. Então, esse debate foi longamente feito. A narrativa que se tem, e essa não é uma questão só do agro, é para todo o ambiente urbano, é para todas as atividades industriais, atividades de serviços e outras que tais. É para disciplinar o licenciamento de obras de infraestrutura, rodovias, hidrovias, portos, é para disciplinar toda a área de energia, linhas de transmissão, novas centrais de produção, de geração de energia, é para disciplinar todo o licenciamento no setor de água e esgoto, tá certo? Então, tudo isso que é bem abrangente, nós tomamos uma decisão por larga maioria. Lá se diz que o licenciamento limitou ou desmontou. Eu vi a ministra falando isso, desmontou o sistema de controle ambiental. Não há nenhuma reformulação sobre o impacto com relação ao solo, nenhuma redefinição sobre as medidas de poluição atmosférica. Não há nada que verse sobre a questão do ambiente cênico, que é um dos critérios que se usa para a questão, ou de restrição à fauna e flora. O que há são procedimentos sobre agilidade, sobre um momento de prazo determinado, para que nós não tenhamos, por exemplo, a mina de Altazes há 8 anos, que pode suprir uma parte da nossa dependência de fertilizantes, há 8 anos esperando a definição sobre quem fará o licenciamento ambiental. Então nós vamos aguardar e vamos depois analisar o veto. Mas esse debate foi largamente feito. Segundo ponto, você diz o seguinte, olha, há uma situação entre o Pedro Lupion, nosso presidente da FPA, e o ministro Carlos Fávaro. Eu queria ser muito objetivo sobre isso, Mariana. Você acompanhou também as matérias, mas para que todos saibam. Tivemos a gripe aviária. Surgiu um problema que ameaçava um setor importante. Nós convidamos o ministro, ele foi à FPA e nós propusemos uma série de medidas, ele propôs outras, nós adotamos em conjunto, topamos e enfrentamos a questão da gripe aviária. Tivemos uma polêmica agora sobre o plano safra, porque nós achamos que ele deveria ter sido mais abrangente e propusemos uma rediscussão sobre a questão de montante de juros e alertamos que nós ficamos muito preocupados sobre a indefinição sobre seguro rural. Então tivemos uma polêmica com relação a isso. Quando eu fui relator de um projeto Combustível do Futuro, que fala sobre etanol, biocombustíveis, biodiesel, biometano, nós conseguimos aprovar esse projeto na Câmara por unanimidade, do PL ao PT, todos entenderam as razões e nós conseguimos votar. Então, por que eu estou dizendo isso? Que a FPA protege o agro, defende o agro, mas está sempre disposta a fazer um diálogo, né? Então, nós estamos dispostos. Agora, quando vem com medidas que possam ameaçar o nosso agricultor, o produtor, aí nós vamos ter uma posição de firme defesa, é o que nós queremos. Você perguntou também sobre a questão tributária agora. E nós estamos preocupados, nós vamos atuar na comissão mista. Começa a funcionar, aliás, amanhã, na quarta-feira, já teve uma primeira reunião, da medida provisória 1303, para preservar aquilo que são os instrumentos de financiamento. No nosso caso, LCA e Fiagros. Mas vale o setor imobiliário, LCI, fundos imobiliários, e vale também para as debêntures de infraestrutura, porque esses instrumentos que têm suprido a dificuldade, lógica, de créditos diretos do governo, é o mercado de capitais financiando setores da atividade econômica, nós não queremos um crescimento da taxação do custo de capital, porque isso tem um efeito ao longo de toda a cadeia produtiva. Se o conceito da reforma tributária era você tributar ali na ponta, no consumo, para não ter aqueles impostos que se chama em cadeia, é ilógico que tenhamos isso, por isso que nós vamos nos manifestar.